Olá, amigos do canal Regui. Uma semana depois da morte do Ronaldo Drummond, o futebol se despede de mais um antigo ponta-direita, coincidentemente revelado pelo Atlético Mineiro, que correu o mundo, brilhou em outros clubes, ou em outro clube especificamente, e se despede aos 63 anos, completados agora dia 23 de maio. Ele estava muito doente em Belo Horizonte, para onde foi levado de volta pelos filhos no ano passado. Ele estava no Rio, passando a necessidade, debilitado demais. Carreira muito triste, o final melancólico da carreira e da vida do Marinho, né? E o futebol se despede dele. Estava internado havia mais de um mês em Belo Horizonte. Circulou há alguns dias a informação de que ele tinha morrido, mas não, a família desmentiu. Ele estava mal, mas não morreu. Mas nessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, a gente lamenta realmente a perda do Mário Jorge dos Reis Emiliano, o Marinho. Lançado pelo Telê no Atlético Mineiro, na primeira metade da década de 70, numa fornada que deu ao futebol Marcelo, Paulo Isidoro e Reinaldo. Só para começar. O Marinho era do dente de leite do Galo, que tinha o Reinaldo no ataque. Os dois eram especificamente nascidos no mesmo ano, inclusive, mais novos do que os outros dois citados aí. E jogaram por uma seleção mineira, no começo dos anos 70 ainda, que tinha na ponta esquerda o Éder, então no América, na base do América. Os três eram do mesmo ano de 1957. Marinho é o típico do jogador que poderia ter ido muito mais do que foi. Foi um bom jogador? Foi. Ótimo jogador, de excelentes recursos, mas jogou muito menos do que poderia. E jogou num lugar só, no auge. É um caso típico do futebol brasileiro. Um cara que chega à glória e depois chega à tragédia, que vive pelos dois lados da fama. Quantas obras do futebol brasileiro a gente não viu em cima disso? O filme Boleiros, o Marinho caberia exatamente nesse filme Boleiros. Jogador muito bom tecnicamente, muito rápido, finalizador, cabeceava bem, boa impulsão, veloz. Tanto que foi convocado para a Olimpíada de 76 em Montreal, foi jogador do Brasil na Olimpíada. Ele nem sempre era titular ali, porque às vezes o Cláudio Coutinho optava por lançar o Rosemiro mais à frente com o Mauro Campos mais na lateral. Às vezes sacrificava o Marinho, dependendo do adversário, mas estava sempre jogando ali. O Marinho não se destacou. No Atlético, que viveu um grande momento, né, foi até vice-campeão brasileiro invicto, ele era reserva naquele time. Ele perdeu a posição naquele time para o Serginho, que foi contratado do América do Rio. E o Marinho perdeu espaço, perdeu prestígio e foi negociado com o América de São José do Rio Preto, em São Paulo. No América foi bem, tudo, alguns anos jogando bem, trocado pelo Pedrinho Gaúcho, que foi para o Atlético. O Marinho, no América, se destacou tanto que o próprio Atlético o pegou emprestado em 82. O Atlético, em 82, pegou o Marinho emprestado, mas também não explodiu com a camisa que o revelou. Não foi tão bem assim e foi parar no Bangu. Ali ele encontrou o campo fértil ideal. Um clube permissivo em muitas coisas, liberal demais, às vezes até em acesso, mas ele se sentia com liberdade ali. Tinha todo o afago, todo o carinho do Castor de Andrade, que era paternal com quem o interessava. Encontrou o Moisés, o treinador, e com esse trio, Castor de Andrade, Moisés, Marinho, o Bangu viveu o seu último grande momento no futebol. Principalmente no ano de 1985, em que eu ouso dizer, ninguém jogou mais no futebol brasileiro naquele ano do que o Mário Jorge dos Reis Emiliano. Nenhum jogador jogou tanto quanto o Marinho, que recebeu a bola de ouro da Placar naquele ano mesmo. O Bangu foi a final do Brasileiro, disputou contra o Coritiba essa final, perdeu nos pênaltis. Né? Empatou por 1-1 no Maracanã, o Coritiba muito bem dirigido por Enio Andrade, era o time com o maior conjunto, um técnico superior ao do Bangu. E o Coritiba ganhou nos pênaltis no Maracanã, para dissabor do Marinho e da torcida banguense e de toda a torcida carioca que incentivava o time do subúrbio ali. Neste ano, que foi o ano em que eu me transferi da sucursal do Jornal do Brasil, em Belo Horizonte, para a sede no Rio, eu ainda cobri a reta final do Carioca, que teve o Marinho como grande artífice ali. O Bangu eliminou o Flamengo no triangular final e jogou com o Fluminense, dependendo do empate, para ser campeão carioca, em 1985. E o Marinho jogando demais, tanto que fez o gol contra o
fez um gol contra o Flamengo, na vitória por 2-1, e fez o gol que abriu o placar contra o Fluminense na finalíssima, um jogo em que o Fluminense virou no segundo tempo e teve um pênalti contra ele, não marcado pelo Zé Roberto Wright. No último lance, o Cláudio Adão agarrado pelo Vica na área. Ali parece que foi o último suspiro daquele grande Bangu, mas o Marinho ainda foi convocado pelo Telê, que o lançara no Atlético, uma década antes, para a seleção brasileira que se prepararia para a Copa do Mundo do México, daí a alguns meses. Mas o Marinho na seleção, ele não se soltou. Eu cobri esses treinamentos todos na Toca da Raposa. O Marinho em nenhum momento foi o Marinho do Bangu. Tímido, não foi legal. O Castor o visitou em Belo Horizonte, foi até uma atração à parte na Toca da Raposa. A imprensa quase sempre permissiva com esse tipo de cartola, né? Entrevistava, dava gargalhadas com o Castor. Ele foi lá visitar o seu pupilo, o Marinho, deu até umas poupudas notinhas para ele lá como incentivo, né? Mas não adiantou. O Marinho, na lista final, quando o Telê fez a lista que embarcava para o México, cortou o Marinho. Naquela mesma lista que cortou o Renato, que foi aquela polêmica, injustamente, o Marinho foi cortado e ninguém reclamou, porque ele já tinha perdido espaço e meio que se conformava com isso. Voltou ao seu habitat, moça bonita, ficou no Bangu até 1988, quando ele parecia ter uma grande chance na carreira ao ser contratado pelo Botafogo, junto com Paulinho Criciúma e Mauro Galvão. O trio foi parar em Marechal Hermes. Outro bicheiro, né, Emil Pinheiro, investia pesado no Botafogo, contratou um time para tentar ser campeão carioca ali, seria até no ano seguinte. Mas uma tragédia abalou de vez a vida do Marinho. Dias antes da estreia dele pelo Botafogo, ele perdeu um filho de 5 anos numa piscina de sua casa, uma casa que ele comprara lá no Rio, na zona norte do Rio, na zona oeste. Perdeu o menino e nunca mais foi o mesmo. Se abateu demais, ainda que tenha jogado alguma coisa no Botafogo, não foi tão bem. O Botafogo havia emprestado o Maurício ao Internacional, trouxe o Maurício de volta, pegou o Maurício de volta, Maurício esse que foi o herói do título carioca do Botafogo de 89, quebrando o tabu depois de 21 anos. O Marinho perdeu espaço, retornou ao Bangu, foi jogar na Colômbia, não sei o quê, e não jogou bem, nunca mais foi aquele Marinho que a gente tanto aplaudiu em 85, um jogador muito bem dotado, de uma habilidade rara, não foi além. Típico retrato de um jogador brasileiro de antologia, de filme, de literatura. O Peralvo, que o Sérgio Rodrigues também canta, né, no drible. Marinho foi esse típico jogador, meio macunaíma, meio típico brasileiro, que poderia ter sido um sucesso, foi por algum curto momento ali, mas não jogou tudo aquilo que dele se esperava e que ele tinha condições de jogar. O futebol lamenta a perda desse jogador, precoce ainda pela idade, 63 não é hoje em dia, eu estou com 64, me sinto bem. O Marinho era para estar bem, a nossa geração aqui, mas infelizmente a carreira para ele não foi legal no final. A vida foi amarga para ele. Ele morreu na manhã desta segunda-feira, 15 de junho de 2020. A família do Marinho, nossos sentimentos, a família atleticana, a família do América de Rio Preto, a família banguense, os sentimentos aí pela perda de um jogador interessante, personagem típico do futebol brasileiro. Isso aí, meus amigos, inscrevam-se no canal RG.